Aí tem as características, né, do tributo, eu coloquei elas aí separadinhas de novo, né? Ficou tudo número 1, não sei porquê, eu acho que os slides têm algum problema comigo, mas é o que eu tava falando, tá? Prestação pecuniária, compulsória, não é sanção, tem que estar de acordo com a legalidade, ou seja, ninguém pode, igual testemunha de Jeová, bater na sua porta, só que em vez de pedir para orar, você vai pedir um tributo. Não, não é assim que funciona. Então, assim, uma doação pode até ser, mas um tributo, não pague agora, ou então a gente joga fogo na sua casa. Não, peraí. Não, tá? Então tem a questão também da legalidade e a atividade de cobrança já está também pensada, tá? Já foi colocada ali. Outra coisa importante que eu não falei antes. O tributo costuma prestação pecuniária, tá? Você não pode dar boi para pagar o tributo, não. Infelizmente não se aceita. A gente vai ver outras formas de outras formas de pagar pelo crédito tributário, mas é dinheiro, tá? O valor vem em dinheiro e volta também o pagamento em dinheiro. Eles não aceitam outra coisa, não. Ah, eu tenho 10 galinhas. Não, guarda as galinhas para você, moço. Ninguém vai querer. A gente tem funções fiscais do tributo, ou seja, fiscal de dinheiro, tá? Já que tributo está tão relacionado com dinheiro, qual que é a relação? Uma grande página da nossa aula se abre agora. Primeiro, análise do orçamento público. É a partir da destinação dos tributos que vão ser apurados os recursos financeiros disponíveis de serem destinados e reservados para as finalidades governamentais. Ou seja, o tributo tem uma função arrecadadora. É a partir do momento que você recolhe o tributo e coloca ele no orçamento, você fala, tem tanto de tributo. Então um pouco vai para cá, um pouco vai para lá. Claro que dentro dessa, né, no momento de você realizar a distribuição dessa arrecadação, vai para saúde, para educação, cultura, lazer, tem as despesas obrigatórias, como a gente viu, né? Então, para onde que vai? Se é nível federal, estadual, municipal, tudo isso importa, mas também a questão política também importa, né? Então, eu quero ser reeleito ano que vem na eleição. Eu quero ser reeleito esse ano na eleição. Eu vou fazer um carnaval chique demais, que foi o que aconteceu aqui na minha cidade. Fazer um carnaval chique demais e vou chamar só, nossa, gente cara para cantar. Pode ter certeza que muito mais do que deveria ter sido destinado do orçamento foi para essa área do lazer, do carnaval. O tributo também tem essa função, então, não só arrecadadora, mas também distributiva, então ele vai ser distribuído entre as áreas, e distributivo e alocativo é a mesma coisa, tá? Então você vai arrecadar e depois você vai distribuir. Você arrecada os valores do imposto de todo mundo, das taxas, contribuições de melhoria, você arrecada todos esses valores e distribui. Pensa no INSS. As contribuições que né, quem tem carteira assinada já desconta para o INSS, ninguém te pergunta, né? É compulsório, característica do tributo, mas depois ela é distribuída. Então, assim, você não sabe se o quanto que está sendo descontado do seu valor ali da folha de pagamento, se ele foi para o seu fundo de aposentadoria ou se ele foi alocado ali para pagar o benefício ali de uma outra pessoa, um auxílio doença. Então, assim, o dinheiro é solidário, é misturado, é coletivo, fica tudo junto, tá? E o tributo também tem uma função fiscal estabilizadora. Por quê? Porque ele permite que seja feita uma política fiscal. Ou seja, por isso que o tributo não pode constituir sanção. Porque senão você vai ter que ficar contando que todo mundo todo dia vai cometer um monte de infração. Não é assim. O tributo ele tem que pensar a longo prazo para que você possa realizar a estruturação de uma política fiscal. O que é uma política fiscal? Econômica, política econômica. O que eu faço com o meu país? Eu quero crescer o nível do emprego, eu quero crescer o nível dos preços, porque eu sou um abusador, eu quero abusar das pessoas, eu quero que o preço seja caro. Não, eu quero abaixar o nível dos preços para estimular o consumo. Eu quero melhorar a sociedade, investir em mais projetos. Como é que eu faço isso? Com planejamento. O planejamento do orçamento já é obrigatório. Agora, os planos que cada gestão, né, que cada governador, deputado, vereador, prefeito, cada gestor, os planos pessoais que ele tem para o seu mandato, para o seu poder político, são pessoais. Então, assim, você permite que com essa arrecadação e alocação de um dinheiro já regular, que você sabe que vai entrar,
você permite que seja formulada uma política fiscal. E aí o país não tem que ficar cegas, assim, tateando, procurando o que ele vai fazer. É igual você entrar para um cargo público. Quem não quer fazer concurso? Conheço várias pessoas, né? Mas tirando quem não quer fazer concurso, poxa, quem não quer uma oportunidade dessa? Exatamente pelo quê? Pela estabilidade. Então, você ter um concurso público é a certeza de estabilidade, é a certeza de que todo mês vai entrar o mesmo valor na sua conta. E aí você pode fazer o quê? Plano para o futuro. Pronto, é isso, tá? Então pense no tributo como um concurso público. A função do tributo, então, não está somente na arrecadação e no planejamento do orçamento, mas na sua aplicação para que seja atingido um nível de estabilidade econômica positivo para o país. Aqui eu trouxe também algumas finalidades tributárias. Muito conteúdo. Tá cansado? Toma uma água, eu te espero. Pausa aí, vai lá. Volta. Assenta essas informações no seu coração e vambora. Não desiste. Não desiste que tá só começando a ficar mais legal agora. Finalidades tributárias. Então, além dessa questão fiscal, presta atenção, tá? Pelo amor de Deus, não vai confundir. A gente trouxe as características do tributo. Eu tô falando de tributo, mas não trazia o que era. Agora você já sabe, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, legal que tá na lei. E é isso. Você pode gravar só essas características. Uma prestação pecuniária compulsória que tá na lei. O resto vem na sua mente. Eu confio em você pra você gravar o resto. Confio em você também, tá? Não acho que eu sou doida. Eu confio que você consegue lembrar. Principalmente que ele não é sanção pela prática de ministro. Depois a gente trabalhou de forma mais pormenorizada, né? Com mais... Como é que eu posso colocar isso? Com mais elementos teóricos só aqui, né? Vocabulário, né? Mais específico. A gente trabalhou essa função fiscal do tributo que eu já tô falando, ó. Nossa senhora, já falei de SUS, já falei de INSS. Nossa, foi 3 aulas só falando na cabeça de vocês, de tudo isso aqui que a gente está revisando agora. Então, a gente trabalhou as características do tributo que estão na lei, as funções fiscais dele. A gente chegou à conclusão de que o tributo é tão bom quanto um concurso público, porque ele traz estabilidade e possibilidade de crescimento. E agora, a gente vai trabalhar o quê? Finalidades do tributo. Por quê? As taxas, contribuições de melhorias, os 500 impostos que existem, os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais, seja qual for a categoria de tributo. Todos eles têm finalidades tributárias. Pode ser fiscal, extrafiscal ou parafiscal. Vamos começar pela parafiscal, que a gente já mata a mais chata primeiro. Parafiscal quer dizer o quê? Que ele vai ser colocado para as entidades de apoio ao Estado, como, por exemplo, entidades do Sistema S, SESC, SENAI, esqueci as outras, mas é para essas entidades parafiscais, de apoio ao Estado, né? Entidades do terceiro setor aí. Então, a arrecadação do tributo vai para essas áreas, especificamente. Uma parte da arrecadação tributária vai ser distribuída para essas áreas. Agora, a função fiscal e extrafiscal é mais legal. A função fiscal é só arrecadar dinheiro. Quem que representa a maior função fiscal no Brasil? Imposto. Por quê? Porque o imposto realmente é só para pegar o dinheiro. O imposto ele não tem uma vinculação. É igual eu já falei, né? Igual na taxa. Passou o caminhão do lixo na minha rua, recolheu o lixo, eu não estou vivendo num ambiente insalubre, obrigado, poder público, aqui está a minha taxa para retribuir, né? Então fica nessa troca. Agora, quando você fala em imposto, tipo IPVA, você vai pagar o IPVA, hein? E vai ser caro. Mas por que eu tenho que pagar o IPVA? Porque eu quero. Tá, mas... Pô, acabei de comprar o carro, vai ter que pagar. Vai ter que pagar, se prepara que vai vir um negócio aí alto, uma fatura, vai te pegar. E se não pagar e pegar na blitz, você vai ver. E aí você fica meio assim, Jesus, mas eu sou tão sacaneado, né? Sim, é. Todos somos. Então, essa função fiscal é essa função plenamente arrecadatória que a gente estava falando. Mas tem os tributos que, além dessa função arrecadatória, eles ainda servem para modular o comportamento. E não é para sancionar. E aí entra quem? Os meus preferidos. Imposto de importação e imposto de exportação. A função extrafiscal ela é latente, ela está brilhando nos dois. Por quê? Porque o imposto de exportação e importação estão diretamente relacionados com a economia. E aí, quando eles querem que você compre mais no mercado nacional,
eles aumentam a taxa de importação. Então, para você trazer um produto lá da China para cá, fica mais caro. Você não compra. Você compra na sua cidade, você compra no seu país. Se eles querem que você compre mais lá fora e menos aqui dentro, eles abaixam o imposto de importação. E aí, ó, o dinheiro vai para lá. Ah, tem muito café no Brasil. Tá sobrando café. Meu Deus, vamos ter que repetir a história. Vamos ter que queimar saca de café de novo? Não. Abaixa o imposto de exportação. O café vai vender para outros países a preço de banana. Então, ó, a exportação ele vai embora. Vai embora. Abaixei o preço da exportação. Tchau. Tchau, é para vender. Aumentei o preço da exportação. É para segurar aqui dentro. Então, isso ajuda o país a ter competitividade no mercado internacional e controlar esses gastos que você faz. E a função extrafiscal ela também está na seletividade. Então, tem coisas que vão ser mais caras para que você não compre. Por exemplo, o imposto sobre cigarro. A mercadoria, o cigarro, ele vem mais caro, ele tem uma tributação sobre ele mais cara. E eu tô engasgando, desculpa. Ele tem uma tributação sobre ele que é mais cara, exatamente para não estimular com bebidas alcoólicas. Todas as coisas que não são consideradas essenciais têm uma tributação maior, é uma tributação maior para que as coisas que são essenciais tenham uma tributação menor. Então, o que eu tenho que colocar uma tributação maior? Numa caixa de cigarro ou numa caixa de remédio? Ainda bem que eu não posso ouvir a resposta. Mas é na caixa de cigarro. Então eu tenho que cobrar mais na caixa de cigarro para o remédio ir mais barato. Assim eu não perco dinheiro em lugar nenhum e eu ainda desincentivo um comportamento. Ainda que essa não seja a função principal. Porque toda a função principal do tributo é cobrar. É arrecadar. Então eu cobro para vir o dinheiro. Se com isso, nesse movimento de cobrança, eu vou colocar ali um preço diferente com uma motivação maior por trás ou não, independente. Aí a gente vai ficar falando de finalidade tributária. Mas o tributo em si só tem, né, um objetivo, dinheiro. Então essa função fiscal é o dinheiro, a extrafiscal é essa modulação do comportamento utilizando o valor dos tributos, não é utilizando a espécie tributária, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu não falei assim, agora existe taxa, agora não existe taxa. Agora existe imposto, agora não existe imposto. Alguém vive assim? Não, porque senão não tem estabilidade. Então, tudo que a gente estava falando aqui ó, de função fiscal não existiria. Então, todos os impostos, os tributos que existem e vão continuar ali do jeito que eles são. A questão é, até porque eles têm essa função arrecadadora, distributiva e estabilizadora que permite a formulação de uma política econômica a longo prazo. E é o que eu falei. A questão é, não é só arrecadar. Não é só dizer se existe ou não existe tributo. Ele existe e ele tem aquelas funções fiscais ali. Agora a gente está trabalhando outras funções que ele pode ter também. Além da função fiscal, ele pode ter uma função extrafiscal, ou seja, o tributo continua existindo, ele continua sendo pago, mas às vezes o valor dele vai ser aumentado em um ano porque estão comprando muito cigarro, estão comprando muito na Shopee, vão aumentar o valor porque o mercado nacional está falindo. A gente está vivenciando isso literalmente agora. Ou então uma função parafiscal, que também é uma coisa bem estável. A gente vai destinar parte do nosso orçamento para essas entidades. Acabou. Estou falando demais, né? Falando demais no sentido de que vou deixar todo mundo doido. A relação jurídica tributária, isso aqui eu trouxe, que era para ninguém falar assim, nossa, mas ela nem falou, né? Mas qual que é a relação jurídica tributária? Chuta. É aquela estabelecida entre a pessoa que te cobra, a pessoa que paga e o tributo que está aqui no meio. Não é uma relação qualquer na sua vida? Então, assim, entendi muito bem, né? É uma relação bem fácil de entender, né? Ou seja, estão me cobrando e eu tenho que pagar. Por quê? Porque falaram que eu tenho que pagar esse tal tributo. Que tributo? Ah, depende, tem taxa, imposto, contribuição de melhoria, e eles têm várias finalidades fiscais, extrafiscais, parafiscais, mas ao todo eles contribuem para formar o orçamento a longo prazo do país, garantir estabilidade. Que lindo, né? E isso forma a relação jurídico-tributária. Parabéns por fazer parte dessa rede tão bonita, tá? De novo, só para você não esquecer, eu sei que a tela está minimizada, mas os tributos são essenciais para a manutenção do Estado e extremamente necessária a sua participação, porque ela é compulsória, para que seja formado um orçamento, para cumprir com as demandas sociais. E como é que as demandas sociais são cumpridas? Com um orçamento bonito, direitinho, bem planejado.
Sua contribuição tá aí, ó. Já falei muito isso aqui também. Podia ter inovado nas imagens, né? Mas foi difícil. Obrigada. Até a próxima. A gente se vê depois, algum outro dia aí, pra gente continuar. E só pra não falar que eu só ando de preta lá, hoje eu não vim de preto, tá? Hoje eu vim de branco, estimulando a paz e o amor entre todos, tá? E na próxima aula eu volto pra gente continuar essa trilha linda, que é o direito tributário. Um beijo.